Nos dirige, Espírito Santo, em toda a verdade. Ministra aos nossos corações o entendimento, Senhor. Abre o nosso coração, meu Deus, para que seja revelada a nós as sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Assim diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Louvado seja Deus. Amém? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, então o filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra nos diz que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Estamos vivendo por um favor de Deus, pela graça de Deus, né? Nós não merecíamos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Ele enviou Jesus Cristo em sacrifício, né? Para a remissão dos nossos pecados, para nos reconciliarmos com o Pai. Nós temos direito, né? Pela graça, a essa misericórdia, né? Foi isso que o cego de Jericó clamou: compaixão, Jesus tem compaixão de mim. E todas as vezes que nós vamos para Jesus, a gente pede misericórdia, misericórdia, a atenção de Jesus, o favor de Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? O que me chama a atenção nessa palavra, Jesus falou: vá, a tua fé te salvou. A palavra nos diz: Bartimeu era um mendigo que estava à beira do caminho. Ele estava ali pedindo esmolas. Mas ele ouviu aquelas pessoas passarem, ele perguntou o que estava acontecendo. E as pessoas falavam que era Jesus Cristo Nazareno. Então, de imediato, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E essa palavra é bem clara quando nos mostra a insistência de Bartimeu, né, por gritar. E por mais que as pessoas mandassem ele parar, eu o repreendi, mas ele não cessou, porque Bartimeu estava determinado ali a buscar, né, a gritar. E isso é um fato importante nas nossas vidas quando estamos buscando por Jesus. Determinação, perseverança, independente dos desafios, independente dos empecilhos. O Senhor, ele honra a fé. E Jesus destacou quando falou: vá, a tua fé te salvou. Ali no coração de Bartimeu havia um desejo. Bartimeu queria sair daquela vida de dependência, de miséria, de rejeição. Se nós olharmos para aqui, não foi fácil para Bartimeu chegar até Jesus. Ele sofreu a rejeição das pessoas que estavam ali mesmo perto de Jesus. Mandavam ele parar de gritar, mas quanto mais as pessoas mandavam ele parar de gritar, mais ele gritava. E o que essa palavra traz para nós neste dia? Para que a gente, independentemente, a gente continue a buscar pela presença. A gente continue a orar, colocar as nossas petições diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E Bartimeu, ele não se contentou enquanto Jesus não ouviu. Enquanto Jesus mandou chamá-lo,
Porque essa palavra também nos fala essa persistência. Você já recebeu o que você está pedindo? Não cesse de buscar. Não cesse de buscar. Que a gente busque, o Senhor, Ele honra, o Senhor, Ele contempla da nossa perseverança na busca por Ele. O Senhor, Ele contempla. Não cesse de buscar, não desanime em pedir ao Senhor Jesus Cristo aquilo que está no seu coração, mas que essa oração esteja fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus são promessas para as nossas vidas. Então, todas as vezes que nós vamos orar, nós fundamentamos as nossas orações, alicerçamos as nossas orações na palavra de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido, desoprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Nossa oração precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Pai, aqui estou em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. A gente vai fundamentado na palavra de Deus. E sempre segundo as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, segundo a graça de Deus, um favor não merecido. E nós devemos nos alegrar nesta oportunidade de, por meio de Jesus Cristo, chegarmos ao Pai, de termos nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim como Bartimeu gritou por compaixão. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que a gente vá até Jesus, que a gente vá segundo as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Bartimeu era um mendigo que estava ali à beira do caminho, um pedinte. Se a gente for prestar atenção, nem todo mundo que está pedindo esmola recebe esmola, muitas pessoas recebem rejeição. Assim como Bartimeu recebeu, as pessoas que estavam com Jesus o repreendiam. E olha que ele estava pedindo por compaixão. Então, Bartimeu sabia o que era rejeição. Bartimeu sabia o que era desprezo. Bartimeu, ele sabia o que era ser rejeitado, que está à beira do caminho, que está ali sendo desprezado. Mas mesmo assim, Bartimeu, ele não cessou de gritar, porque ele sabia da necessidade dele. O pedido foi: mestre, que eu veja de novo. Sabia o que estava, o desejo do seu coração. Outra coisa que a gente tem que colocar em mente é especificar para Jesus o desejo do nosso coração. Exponha para Jesus o que está dentro da sua petição. Exponha. O Senhor Jesus sabia do desejo de Bartimeu, mas deixou que Bartimeu especificasse: mestre, que eu possa ver de novo. E o Senhor diz: a tua fé te salvou. Então o desejo, nossas orações precisam estar regadas de fé, de certeza em Jesus Cristo. O lado emocional, quantas vezes nós pedimos, esmolas, de afeto, de atenção. Bartimeu não precisava só de um recurso financeiro, mas Bartimeu também estava sedento dessa compaixão, desse cuidado, desse afeto. E Bartimeu já conhecia o que era a rejeição, mas ele não se apropriou dessa rejeição. Ele prosseguiu, porque o alvo de Bartimeu é Jesus. E quando nós estamos no processo, na caminhada com Jesus, Jesus vai nos curando também dessas lacunas, de afetos, de busca por atenção, de busca por afetos, de busca por reconhecimento. O Senhor vai nos curando, o Senhor vai nos moldando e vai nos relatando que o verdadeiro amor de Jesus é o que supre as nossas almas. E que a gente não se aproprie das rejeições, que a gente não se aproprie, das lacunas da nossa alma, mas que a gente vá até Jesus, porque em Jesus, Jesus supre todas as nossas necessidades. Então, é só a necessidade da esmola, do recurso financeiro, dignidade de ter uma nova vida, que a gente venha colocar hoje aos pés de Jesus, clamar pela misericórdia de Jesus, nos humilhar debaixo da mão potente somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele há a nossa verdadeira alegria, a salvação, a cura para as nossas almas, que a gente não se aproprie das rejeições,
Que a gente não se aproprie dos empecilhos para nos paralisar, mas que a gente avance, não cesse de orar, de buscar. Mas primeiramente Jesus, ele trata nas nossas almas. Que muitas coisas a gente pensa que é algo que nós queremos buscar, que aquilo ali vai nos suprir, mas primeiramente Jesus trata do amor dele para com as nossas almas. As lacunas, os traumas, as feridas da alma, das emoções, Jesus ele cura, Jesus ele liberta, Jesus ele transforma. Amém? Louvado seja Deus. Que você não cesse. Se você ainda não recebeu, não cesse de buscar, não cesse de clamar, não cesse de clamar por Jesus, porque Bartimeu não cessou até que Jesus mandou chamá-lo. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Senhor, que a gente não cesse de orar, a tua palavra diz para a gente não cessar de orar, que a gente não desanime nas nossas orações, Pai, porque o Senhor é o Deus, meu Deus, que provê as nossas necessidades, é o Senhor que ouve, Senhor, e se compadece de cada um de nós segundo o teu amor e a tua graça. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Derrama do teu amor, Senhor, os nossos corações, que a gente não venha nos apropriar das rejeições, das lacunas, Senhor, dos empecilhos, mas que a gente olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.